Você já parou para perceber que existe um tipo de tempo que não aparece no relógio? Não é o tempo que marca a hora do almoço, nem o que conta os minutos até o fim do expediente. É um tempo invisível, silencioso, que corre dentro de você enquanto você está ocupado fazendo coisas que parecem urgentes, mas que não movem absolutamente nada na sua vida. E esse tempo não espera. Ele não avisa, ele não negocia, ele simplesmente passa. E quando você percebe que ele passou, a sensação não é de arrependimento. É pior. É de estranhamento. Porque você olha para trás e vê movimento, vê esforço, vê noites mal dormidas, vê correria, vê cansaço acumulado, mas não consegue apontar com clareza para uma única coisa, que realmente foi construída com intenção. Esse vídeo existe por um motivo muito específico. Ele não vai te dar uma lista genérica de tarefas. Ele vai desmontar a ilusão de que estar ocupado é estar progredindo. E vai te entregar 5 hábitos que funcionam como alicerces reais. Hábitos que não competem pelo seu tempo, mas que reconfiguram a qualidade do tempo que você já tem. A diferença entre alguém que constrói uma vida sólida e alguém que apenas sobrevive reagindo ao dia a dia não está na quantidade de horas disponíveis. Está no que acontece dentro dessas horas. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você sente que algo precisa mudar na forma como você ocupa o seu tempo, então fica comigo até o final desse vídeo. Deixa seu coração aqui, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso e se inscreve no canal porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga cada dia que ainda tem pela frente. O grande problema não é que você perde tempo. O problema é que você perde tempo de uma forma tão sofisticada que parece produtividade. Você responde e-mails sem parar, participa de reuniões que poderiam ser uma mensagem, consome conteúdo sobre como ser mais produtivo enquanto adia as únicas ações que realmente importam. E isso acontece porque o cérebro humano tem um viés poderoso chamado viés de completude. Ele se sente recompensado toda vez que você risca algo de uma lista, mesmo que o item riscado seja irrelevante para o seu objetivo real. Você sente que avançou, mas avançou para onde? Para o lugar onde você quer estar daqui a 5 anos? Ou apenas para o próximo item de uma lista que outra pessoa definiu como importante? As pessoas mais eficazes que já foram estudadas por pesquisadores de alta performance têm algo em comum que raramente aparece nos vídeos que você assiste. Elas não são mais disciplinadas do que você. Elas não têm mais força de vontade. Elas simplesmente entendem uma coisa que a maioria ignora: que o tempo não é um recurso renovável e que cada decisão sobre como usá-lo é, na prática, uma declaração sobre o que você considera valioso. E quando você entende isso de verdade, não como conceito, mas como experiência viva no seu corpo, nos seus músculos, nas suas células, a forma como você organiza um dia muda por completo. O livro da sabedoria diz que ensinar a contar os nossos dias é o caminho para alcançar um coração sábio. E sabedoria, nesse contexto, não é acumular informação. É saber o que fazer com o tempo que você tem. Hábito. 1. A auditoria brutal do seu dia anterior. O primeiro hábito que separa quem constrói do que apenas reage é tão simples que vai parecer quase ofensivo. Mas antes de você julgar, precisa entender a profundidade do que está por trás dele. Trata-se de dedicar os primeiros minutos do seu dia para fazer uma auditoria honesta, sem filtro, sem autocomplacência, de como foi o dia anterior. Não uma revisão superficial do tipo "foi um dia bom" ou "foi corrido". Uma análise real. Onde exatamente o seu tempo foi investido? Quais atividades consumiram suas horas? Quantas dessas atividades estavam diretamente conectadas ao que você diz que é mais importante na sua vida? E quantas delas foram apenas ruído disfarçado de obrigação? A maioria das pessoas nunca faz isso. E o motivo é desconfortável, porque quando você olha com sinceridade para como gastou o seu tempo, a imagem que aparece raramente combina com a história que você conta para si mesmo. Você diz que saúde é prioridade, mas ontem passou 4 horas em redes sociais e 0 minutos cuidando do corpo. Você diz que quer independência financeira, mas dedicou o dia inteiro a tarefas que mantêm a estrutura de outra pessoa funcionando,
e 0 minutos ao seu próprio projeto. Você diz que sua família é o mais importante, mas quando chegou em casa, a energia que sobrou era a energia de alguém que não tem mais nada para dar. E perceber isso não é culpa, é diagnóstico. Ninguém trata uma doença que não foi diagnosticada. Ninguém corrige um trajeto sem antes admitir que está indo na direção errada. O que torna esse hábito poderoso é que ele interrompe um padrão que os psicólogos comportamentais chamam de piloto automático crônico. A maior parte das suas decisões diárias não são decisões conscientes. São repetições automáticas de comportamentos que você adotou em algum momento da vida e que nunca mais revisou. Você acorda e faz a mesma coisa, na mesma ordem, pelo mesmo motivo, dia após dia, sem questionar se aquele padrão ainda serve ao que você quer construir. A auditoria do dia anterior quebra esse ciclo. Ela obriga o cérebro a sair do modo automático e entrar no modo analítico, que é onde as mudanças reais começam. E existe um dado que precisa ser dito. Estudos com grupos de profissionais de alta performance mostram que pessoas que dedicam entre 5 e 10 minutos por dia para revisar o uso do tempo apresentam um aumento significativo na capacidade de direcionar esforço para atividades de alto impacto. Não porque a revisão cria tempo novo, mas porque ela elimina a cegueira que faz você desperdiçar o tempo que já tem. Quando você se vê, quando você se enxerga com clareza, a decisão de mudar deixa de ser abstrata e vira concreta. Você para de dizer preciso melhorar e começa a dizer amanhã, naquela hora específica, em vez de fazer isso, vou fazer aquilo. A transformação sai do campo das ideias e entra no campo das ações. Existe um provérbio antigo que diz que quem guarda o seu caminho preserva a própria alma. Guardar o seu caminho começa por saber, de fato, por onde você está andando. Hábito 2. A regra da tarefa inegociável. O segundo hábito ataca o coração de um dos problemas mais comuns na vida, de quem sente que está sempre correndo sem sair do lugar. E esse problema tem um nome: dispersão estratégica. Você tem 10 coisas para fazer, então tenta fazer as 10. Dedica um pouco de energia a cada uma, termina o dia exausto e nenhuma delas avançou de forma significativa. E no dia seguinte, as mesmas 10 coisas estão lá, esperando, acrescidas de 3 novas que surgiram durante a noite. E esse ciclo se repete por semanas, por meses, por anos, até que a frustração vira a sua companhia mais constante. O hábito da tarefa inegociável funciona de forma oposta. Toda manhã, antes de abrir qualquer aplicativo, antes de checar qualquer mensagem, antes de olhar qualquer notificação, você define uma única tarefa que precisa ser completada naquele dia. Aconteça o que acontecer. Não é a tarefa mais urgente. Não é a que vai gerar mais aplausos. É a tarefa que, se for a única coisa que você fizer no dia inteiro, vai representar um avanço real na direção do que você quer construir na sua vida. Pode ser uma página do projeto que você adia há meses. Pode ser a ligação que você tem medo de fazer. Pode ser 30 minutos de exercício que você prometeu a si mesmo e nunca cumpriu. A especificidade aqui é fundamental. Não é trabalhar no meu projeto. É escrever a introdução do capítulo 3. Não é cuidar da saúde. É fazer 30 minutos de caminhada sem celular. A clareza elimina a negociação interna que o cérebro usa para adiar. A beleza desse hábito está no que ele faz com a sua identidade ao longo do tempo. Quando você cumpre uma tarefa inegociável por dia, você não está apenas completando tarefas. Está construindo uma narrativa interna de que você é uma pessoa que faz o que precisa ser feito, mesmo quando não quer, mesmo quando está cansado, mesmo quando ninguém está olhando. E essa narrativa é mais poderosa do que qualquer motivação externa. A motivação oscila. A identidade sustenta. Depois de 30 dias cumprindo a sua tarefa inegociável, você não precisa mais se convencer a agir. Agir se torna quem você é. Há um trecho na Escritura que diz para correr de tal maneira que você conquiste o prêmio. Não diz para correr em 10 direções. Diz para correr de forma que a conquista aconteça. E a conquista acontece quando você concentra a sua energia,
Quando você para de tentar abraçar tudo ao mesmo tempo e faz a escolha difícil de priorizar uma coisa por vez. A excelência nunca foi filha da dispersão. Ela é filha do foco que dói, do foco que exige renúncia, do foco que parece pequeno no começo, mas que constrói resultados que a dispersão nunca conseguirá alcançar. Hábito 3. A eliminação consciente do ruído decisório. Esse terceiro hábito vai contra quase tudo que você aprendeu sobre produtividade. A maioria dos conteúdos sobre gestão do tempo foca em como fazer mais. Esse hábito foca em como decidir menos. E a razão para isso é neurológica, comprovada e extremamente subestimada. O seu cérebro tem um estoque limitado de energia para tomar decisões. Cada escolha que você faz ao longo do dia, desde a mais trivial até a mais complexa, consome uma parcela dessa energia. Quando você acorda e começa a decidir que roupa vestir, o que comer no café, qual caminho fazer, que e-mail responder primeiro, que notícia abrir, que comentário ler, que vídeo assistir, você está queimando combustível decisório em coisas que não contribuem em nada para a construção da sua vida. E quando chega a hora de tomar uma decisão que realmente importa, uma decisão sobre investimentos, sobre um relacionamento, sobre a direção de um projeto, a sua capacidade de decidir com qualidade já está degradada. Você está operando com o tanque na reserva. E decisões tomadas com o tanque na reserva são, na maioria das vezes, decisões ruins. O hábito de eliminar ruído decisório é criar sistemas fixos para tudo que não importa. É ter um cardápio semanal definido de refeições para que você não precise pensar sobre comida todos os dias. É ter um conjunto reduzido de roupas que funcionam para qualquer situação, eliminando a cerimônia matinal de escolha. É definir horários fixos para checar e-mails e mensagens, em vez de ser interrompido a cada notificação. É bloquear sites e aplicativos que consomem atenção durante os períodos em que você precisa produzir. Cada uma dessas pequenas eliminações parece insignificante isoladamente, mas somadas, elas representam uma economia brutal de energia mental que fica disponível para o que realmente move a agulha da sua vida. As pessoas que você admira, aquelas que parecem tomar decisões brilhantes com uma naturalidade que você acha impossível de replicar, não são mais inteligentes do que você. Elas simplesmente protegem a capacidade de decidir com mais cuidado do que você. Enquanto você desperdiça energia decidindo o que assistir no jantar, elas estão com a mente limpa para decidir onde investir, como negociar, quando arriscar. A diferença não está no talento, está na gestão da energia cognitiva. A Escritura diz que devemos nos despojar de todo o peso e de todo o pecado que nos assedia, para correr com perseverança a carreira proposta. E o peso aqui não é apenas espiritual, é também mental. Cada decisão desnecessária é um peso que você carrega sem perceber. E despir-se desse peso é um ato de inteligência, não de preguiça. Hábito 4. O diálogo estratégico consigo mesmo. O quarto hábito toca em algo que quase ninguém discute com profundidade, porque parece simples demais para ser levado a sério. Mas é exatamente nessa simplicidade que mora o poder. Trata-se da forma como você fala consigo mesmo durante o dia. Não estou falando de afirmações positivas no espelho. Não estou falando de repetir frases motivacionais. Estou falando da conversa contínua, real, crua, que acontece dentro da sua cabeça a cada segundo e que define com uma precisão assustadora os seus resultados, a sua saúde, os seus relacionamentos e a sua capacidade de construir algo duradouro. Pesquisas em neurociência cognitiva mostram que o ser humano médio gera entre 50 e 70 mil pensamentos por dia, e a grande maioria desses pensamentos não são novos. São repetições do dia anterior. E uma parcela significativa dessas repetições são julgamentos, críticas, previsões catastróficas e comparações destrutivas. Você fala consigo mesmo o dia inteiro e, na maior parte do tempo, fala como se fosse o seu pior inimigo. Você comete um erro e, em vez de avaliar o erro com maturidade, entra em um monólogo interno de condenação.
Você vê alguém mais avançado do que você e, em vez de usar aquilo como referência, transforma em evidência de que você nunca vai chegar lá. Você tem uma ideia boa, e antes que ela amadureça, a voz interna já matou a ideia com argumentos que parecem lógicos, mas que são apenas medo travestido de prudência. O hábito do diálogo estratégico é simples na mecânica e transformador no efeito. Consiste em criar 3 perguntas fixas que você se faz em momentos específicos do dia. A primeira, logo ao acordar: qual é a coisa mais importante que eu posso fazer hoje por quem eu quero me tornar? Essa pergunta conecta a ação do dia com a identidade que você está construindo e impede que o dia seja engolido por urgências que não pertencem a você. A segunda, no meio do dia, quando a energia começa a cair: o que eu estou fazendo agora está me aproximando ou me afastando? Essa pergunta funciona como um alarme de recalibragem. Ela te puxa de volta ao trilho antes que o dia se perca completamente. A terceira, à noite: o que eu fiz hoje que eu posso respeitar? Essa é a mais poderosa, porque ela treina o cérebro a buscar evidências de progresso em vez de evidências de fracasso. Com o tempo, o diálogo interno muda de tom, não porque você se iludiu, mas porque você treinou a mente a procurar o que fortalece em vez de procurar o que destrói. Existe uma passagem que diz para pensar em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Isso não é um conselho poético, é uma instrução neurológica. Aquilo que você alimenta com atenção cresce. O que você ignora enfraquece. A qualidade da sua vida é proporcional à qualidade do diálogo que você mantém dentro da sua própria cabeça. Hábito 5. O investimento diário em capacidade, não em resultado. Esse 5º hábito muda completamente a forma como você enxerga crescimento. E ele começa com uma ideia que parece contraintuitiva: pare de perseguir resultados. Eu sei que isso soa absurdo num mundo que idolatra metas numéricas, métricas de performance e indicadores de sucesso. Mas fica comigo que vai fazer sentido. A armadilha dos resultados é que eles estão sempre no futuro. Você define uma meta, olha para ela, vê a distância entre onde está e onde quer chegar e sente um peso. Esse peso gera ansiedade. Essa ansiedade gera paralisia. Essa paralisia gera culpa, e essa culpa gera mais ansiedade. O ciclo se alimenta de si mesmo e a meta que deveria te mover acaba te paralisando. É por isso que tanta gente define metas em janeiro e em março já abandonou todas. Não por falta de vontade, mas porque o foco no resultado cria uma tensão psicológica insustentável. O hábito que inverte isso é focar em capacidade. Em vez de se perguntar: quanto eu ganhei esse mês?, se pergunte: o que eu me tornei capaz de fazer que não conseguia antes? Em vez de medir o saldo bancário, meça a habilidade que você desenvolveu. Em vez de contar seguidores, conte as competências que você domina hoje que não dominava há 6 meses. Isso não é pensamento mágico nem auto-engano. É uma mudança de foco que altera a bioquímica da motivação. Quando você foca em resultado, o prazer só vem no final, se vier. Quando você foca em capacidade, o prazer vem todos os dias, porque todos os dias você está um pouco melhor do que era ontem. E esse prazer diário, esse senso de progresso micro, é o combustível mais potente que existe para a consistência de longo prazo. As pessoas que constroem vidas extraordinárias não são obcecadas por resultados, são obcecadas por ficarem melhores. O dinheiro, o reconhecimento, a saúde, os relacionamentos profundos, tudo isso é consequência de alguém que investiu sistematicamente em se tornar mais capaz de liderar, mais capaz de se comunicar, mais capaz de cuidar do próprio corpo, mais capaz de tomar decisões sob pressão. A capacidade é a raiz. O resultado é o fruto. E quem rega a raiz não precisa perseguir o fruto, porque o fruto vem na estação certa. A Escritura diz que existe um tempo para plantar e um tempo para colher. A maioria das pessoas quer colher sem ter plantado com profundidade. E quando a colheita não vem, culpam o solo, culpam o clima,
culpam os outros. Mas o problema nunca foi o solo, foi a semente. Investir em capacidade é plantar a semente certa, na profundidade certa, com a paciência certa. A arquitetura invisível. Como os 5 hábitos se conectam num sistema. Agora que você conhece cada hábito individualmente, precisa entender algo que muda completamente o valor de tudo que foi dito até aqui. Esses 5 hábitos não funcionam como itens de uma lista. Eles funcionam como engrenagens de um único mecanismo, onde a ausência de uma peça compromete o funcionamento de todas as outras, e a presença de todas cria um movimento que se autoalimenta. A auditoria do dia anterior te dá consciência. Sem consciência, você não sabe o que corrigir. A tarefa inegociável te dá direção. Sem direção, a consciência vira apenas frustração de quem vê o problema, mas não age. A eliminação do ruído decisório te dá energia. Sem energia, a direção existe no papel, mas não se materializa na prática. O diálogo estratégico te dá resiliência. Sem resiliência, a primeira dificuldade destrói a energia e a direção ao mesmo tempo. O investimento em capacidade te dá crescimento sustentável. Sem crescimento sustentável, os outros 4 hábitos produzem esforço, mas não evolução. Percebe como cada hábito cria a condição necessária para que o próximo funcione? Não é uma sequência arbitrária, é uma arquitetura. E quando você instala essa arquitetura na sua rotina, o efeito não é aditivo, é multiplicativo. Porque consciência direcionada com energia protegida por resiliência interna e alimentada por crescimento real, não produz apenas resultados melhores. Produz um tipo diferente de pessoa. Uma pessoa que não depende de motivação, porque o sistema funciona mesmo nos dias em que a motivação desaparece. Uma pessoa que não depende de sorte, porque a consistência dos hábitos cria oportunidades que parecem sorte para quem olha de fora, mas que são consequência previsível para quem faz o trabalho. Existe uma passagem que compara o homem sábio ao que construiu a casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundamentada na rocha. Esses 5 hábitos são a rocha. A vida vai trazer chuva, vai trazer vento, vai trazer momentos em que tudo parece desmoronar. A questão não é se a tempestade vai vir, é se a fundação que você construiu vai aguentar quando ela chegar. Encerramento. A decisão que só você pode tomar. Eu quero ser direto com você nessa parte final. Tudo que eu apresentei nesse vídeo é real, funciona e está ao seu alcance. Mas existe um detalhe, que nenhum vídeo pode resolver por você, que nenhum livro pode resolver por você, que nenhum mentor pode resolver por você. É a decisão. A decisão de começar. A decisão de aplicar. A decisão de tratar o seu tempo como o recurso mais escasso que existe, porque ele é. Você pode assistir a esse vídeo, concordar com tudo, sentir aquele entusiasmo temporário que dura até a próxima notificação e seguir exatamente como estava. Ou pode fazer algo diferente. Pode pegar um papel agora, neste exato momento, e escrever qual vai ser a sua tarefa inegociável de amanhã. Pode decidir agora que amanhã os primeiros 5 minutos do seu dia serão dedicados a revisar como foi hoje. Pode escolher uma decisão diária repetitiva, uma só, e eliminá-la da sua rotina para sempre. Parece pouco, mas é exatamente assim que começa toda a transformação que dura. Não com uma revolução dramática, com uma decisão pequena, honesta, que você cumpre mesmo quando ninguém está assistindo. As pessoas que transformaram a vida não fizeram isso com grandes saltos. Fizeram com passos pequenos, consistentes e intencionais, repetidos até que o acúmulo se tornasse irreversível. E você tem a mesma capacidade. Não importa onde você está agora, não importa quanto tempo você sente que perdeu. O que importa é que esse momento, este exato momento em que você está ouvindo essas palavras, é o ponto de partida que você vai lembrar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, como o momento em que algo mudou. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu tenho um pedido. Deixa o seu coração aqui nesse vídeo. Compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso.
E se inscreve no canal porque toda semana tem conteúdo como esse, feito para quem quer construir de verdade, sem atalhos e sem fórmulas vazias. A decisão é sua, e ela começa agora.